espero que tenha sido divertido para vocês. Vamos fazer umas perguntas e umas respostas? Vamos lá? Lembrando que são perguntas no tema. Dado o contexto atual, não tem como a Sula fazer demonstrações. Ela desmontou a Cintiq. Eu desmontei a Cintiq para poder botar a pasta aqui. Então estou sem desenho, sabe? Então vamos só no gargalo hoje. Nós. Tá, pode mandar as perguntas. Isso, inclusive, deixa eu incentivar vocês. Eu tenho gostado muito de ver o pessoal gravando os processos dos estudos e postado nas mídias sociais. Estou oficialmente incentivando vocês a me marcarem nos estudos de vocês. Eu adoro ver, tô adorando ver que vocês estão produzindo. Vamos postar mais, vamos produzir, vamos estudar e vamos postar mais que tá ficando massa. Não importa se ficou ruim, o importante é que tá feito. Bora postar uns estudos. É nóis. Tá. Vocês estão fazendo muita pergunta sobre software, galera. Aguenta aí que eu estou sem software hoje. Peraí, deixa eu voltar pro meio da tela. Será que a gente consegue? Acho que alguém mandou uma pergunta em inglês, galera. Seu nome é João, cara. Eu vou fazer uma pergunta que teve durante a demonstração. Foi que o pessoal perguntou se tu fazia curso em algum momento nessa pasta aí. Então, eu lembro de ter feito um curso que a gente tinha um clube, esse clube tinha um salão, e nesse salão tinha os cursos de desenho, sabe? Eu lembro vagamente de ter feito um curso desse, e esse cara me incentivava muito a sombrear com lápis. Então a gente fazia os desenhos de cópia, sabe? Pegava os desenhos mais complexos e fazia, e ele me incentivava muito a técnica do copiar com lápis. Foi esse cara, que eu absolutamente não lembro o nome dele, que me mostrou a massa de limpa-tipos. Massa de limpa-tipos é essa borrachinha meleca aqui, peraí, essa borrachinha meleca, né? Essa aqui, nós. Muito útil, uso até hoje. Então eu descobri o que era a massa de limpa-tipos por causa dele. Foram duas ferramentas que eu descobri com ele. A massa de limpa-tipos e a canetinha de ponta fina, sabe? Aquela fine liner descartável. E foi muito bom, mas não lembro absolutamente nada de técnica. Era só desculpa pra eu desenhar, entendeu? Era bem curso de desenho pra criança, então não tinha nada muito teórico. Era sentar e desenhar e tipo, é assim que faz o sombreado. E eu lembro de ter ficado absolutamente obcecada com o efeito 3D que fazia, sabe? Então eu tentava fazer sombreado em tudo. Mas era bem simples. Mas de novo, minha mãe me incentivava muito. Então, mesmo que eu não tenha tido um curso com teoria muito forte, eu tinha acesso às revistinhas, apesar do que, as revistinhas que saíam na banca naquela época eram bem questionáveis. Era muito, faz uma bolinha, agora desenha o rosto. Mas eu tentei muito entender aquilo. Então eu tinha uns como desenhar mangá, tinha uns, sabe, que eu tentava muito seguir naquilo. E, cara, eu descobri tutorial na internet muito cedo. Então tinha uma galera, sempre a galera asiática, tinha uma galera japonesa muito boa, tinha uma galera chinesa muito boa. Eu indo 100% perdida nas páginas dos GeoCities deles, sabe? Sem tradutor automático, só olhando as figurinhas e tentando entender o que aconteceu. Mas 100% eu me perdia lá. Então, assim, eu acho injusto falar que eu comecei sem curso nenhum. Eu sempre tive muita ajuda, sabe? Mas eu não tive educação formal estruturada em cima disso. Tinha um monte de coisas do tipo, tenta aí, vê o que dá certo, sabe? E eu tentava. Nós, o que mais? Sula, eu tenho dificuldade em acertar os valores no olho. Contorno isso usando uma camada preta em color e fico ativando e desativando para checar os valores. Tá certo isso? Sim, funciona 100%, tá? A camada em modo color tem algumas cores que ela não converte direitinho para valores, mas honestamente funciona, então só vai. Dependendo do software que você estiver usando, no Photoshop tem o Ctrl Y, que você pode configurar para ele deixar a imagem em preto e branco. No Clip Studio tem um tutorial de como instalar um perfil de cor para você fazer a checagem de valores. E nos outros softwares usa a camada em modo color, que não é 100%, mas é 95%, vai funcionar, sabe? Então pode continuar usando esse método que vai estar 100%. Show de bola. O que mais? Desculpa, eu tava fechando as perguntas. Fecha as perguntas. Acabou as perguntas.
Essa é uma pergunta meio pessoal e meio triste. Mano, Eu tô bem triste com o desenho. Eu só gostava de desenhar por causa da minha avó. E depois que ela morreu, eu não consigo mais fazer. Você sabe como me ajudar a voltar a desenhar? nossa, que difícil. Deixa eu conectar isso com você. Minha avó também morreu recentemente. E olha só que interessante. A minha avó ficava muito tempo dentro de casa. Então, pra gente tirar a avó de dentro de casa um pouco, a gente ia no grupo da igreja fazer bordado. Então eu aprendi. Falar que eu aprendi é forçar a barra, porque faz muitos anos que eu não faço. Mas eu ia nesse grupo e a gente bordava e fazia um negócio chamado abrolhos, que é uns acabamentos em pano de prato que ficavam muito legais, sabe? E era muito interessante porque tinha um monte de vozinha nesse grupo e eu era a única menina que ia lá, mas eu que levava minha avó. Então, esse tempo com minha avó, pra mim, era muito especial. Eu lembro disso com muito carinho, sabe? Então, se é uma coisa equivalente, se é uma coisa parecida, eu acho que desenhar sempre vai te trazer um pouquinho dessa sensação que você ainda tá com a sua avó, sabe? Eu acho que você pode fazer isso em memória dela, sabe? Era uma coisa que vocês gostavam de fazer juntos e é uma coisa que você pode continuar fazendo porque você gosta e porque era uma coisa muito gostosa pra vocês, sabe? No início vai ser bem complicado, tá? Eu acho que esses momentos de transição, esses momentos de perda, levam tempo até a gente conseguir processar de verdade. Mas tenta focar mais no carinho, na parte gostosa da lembrança do que só na parte da perda, que eu acho que vai ajudar um pouquinho, certo? E um abraço. Muito bom. Nós, o que mais? Aí é foda. É que você pediu exemplos, mas qual o limite da distorção da estrutura do desenho, na tua opinião? Cara, tem um vídeo no canal do Proco recentemente falando sobre esse exagero do escorço. Honestamente, não tem limite. Assim, ó, a forma como eu entendi, tá? A forma como isso fez sentido pra mim. Desenho é uma ilusão. A gente tá tentando fazer uma ilusão de profundidade numa superfície bidimensional. Então, assim como uma ilusão, você vai ter efeitos que são mais fáceis e tem efeitos que são mais difíceis, mas eles são possíveis. Esses efeitos mais difíceis é quando a gente começa a desenhar coisa com perspectiva muito precisa, quando a gente começa a desenhar coisa com muita coisa na cena, mas se você conseguir organizar isso na página, você consegue dar o efeito. Então é muito difícil falar que tem um limite pra isso, sabe? É muito mais fácil você testar, e aí entra a disciplina que a gente tá falando de sentar e fazer. Vai fazer thumbnail, vai pegar e fazer uns desenhos simples pra ver se o efeito que você tem em mente funciona. Faz os ajustes e aí você consegue fazer uma imagem que funciona. Então testa esse trem. Porque limite, eu acho que não tem um limite físico, sabe? Obrigado pelo superchat, Marco. Muito bom. Obrigado, Marco. Eu falando que eu invadi o PC do Marco pra ele mandar superchat. Vocês estão doidos, gente. Sim, as perguntas estão encerradas, pessoal. E eu tô fazendo meio que uma varredura ao vivo antes de ler pra Sula. Vamos lá. Sula, quantos desenhos você fazia por dia? Não tenho a menor ideia. Assim, ó, eu descobri muito rápido que você não precisava terminar o desenho no mesmo dia. Então essa coisa de fazer o desenho, escanear, colorizar, às vezes era um processo de vários dias, mas eu parava e desenhava outras coisas, eu misturava, sabe? Desenhava muito na aula, desenhei muito na carteira, tomei muita advertência por desenhar na carteira. Descobri rapidinho que desenhar os professores dava treta. Estava comentando, deixa eu contar a história pra vocês porque ela é engraçada. Sula empreendedora. Falou que ia trabalhar com arte muito cedo, né? E o pessoal mandava a galera pra escola com o dinheiro da merenda. E aí eu descobri o tal do hentai. Cara, que a galera me dava de dinheiro pra eu desenhar as personagens com o peito de fora era absurdo. Eu peguei muito dinheiro da merenda da galera, tá? Então, assim, eu saía da escola e ia tomar picolé porque eu tinha o dinheiro da merenda dos outros. Então, essa é minha história de empreendedora. Então, assim, quantos desenhos eu fazia por dia, eu não tenho a menor ideia porque isso variava bastante. Tinha dias que era muito produtivo, tinha dias que era menos, mas eu sempre tive a paciência de ficar muito tempo num desenho só.
Então, esse desenho da coruja que eu tava comentando, ele foi um desenho que me levou alguns dias. Ele é um A3, todo sombreadinho direitinho, sabe? Então, eu sempre tive a paciência de ficar bastante tempo no mesmo desenho. Isso sempre fez muita diferença, sabe? Então, não é uma questão de superprodução. É uma questão de constância, galera, de voltar nisso com frequência, certo? Nós. Mas era 100% dinheiro da merenda, galera. Lembrando aí o que o Marquinhos acabou de falar, né? Superchat fura fila. Mas no tema. Mas talvez não. No tema, por favor. Mas bora. talvez sim. Sula, como vencer o medo da procrastinação de fazer uma arte completa? Cara, olha só. Eu já tive alguns pensamentos, eu já li algumas coisas muito interessantes sobre procrastinação. Na minha época, a gente não chamava isso tanto de procrastinação. A gente chamava de perfeccionismo. A gente desistia de tentar porque não ia ficar perfeito. E aí você não fazia nada. Então tem alguns pensamentos que eles são interessantes que eu acho que vale a pena a gente pontuar, tá? Tem uma pedra rolando barranco abaixo. Você tem 3 opções. Você pode ir lá e impedir a pedra. Você pode ir lá empurrar a pedra para ela descer mais rápido. Você pode não fazer nada. Essa sensação do não fazer nada, tipo, não vou interferir no que tá acontecendo, ela parece uma posição de neutralidade. Mas ela e a posição de empurrar a pedra para baixo são muito parecidas. Você tá deixando o dano acontecer, você tá deixando o acidente acontecer. Então, quando eu entendi esse pensamento, quando essa filosofiazinha fez sentido na minha cabeça, não fazer nada é uma decisão da inação. Você decidir que você não vai interferir é uma escolha. Então esse momento que a gente fica paralisado, em que a gente fala, não sei o que eu vou fazer, tô sem saco, se eu deixar passar tempo o suficiente eu não preciso escolher. Isso é uma atitude em si. E essa atitude precisa mudar. Pensamento 1 é esse, tá? Inação também é uma escolha. Então, sabe, se você quer produzir, você não pode optar pela inação. Pensamento 1. Pensamento 2. Perfeccionismo, ele é um tipo de medo, né? Ele é um medo que vai dar errado. Esse medo paralisa a gente. Esse medo impede a gente de fazer porque a gente tem medo de falhar. Não é que a gente quer que fique perfeito, é que a gente não quer que fique imperfeito. Então abre mão disso. Tem essa piada que eu faço com a Moni muitas vezes, a mensagem que veio no absorvente dela. Se você tá com medo, vai com medo mesmo. Tem que encarar esse medo, sabe? Desencana um pouco da ideia de que vai ficar perfeito. Abraça um pouco da ideia que vai ficar imperfeito. E tá tudo bem. A gente tem caminho pra melhorar. A gente tem que tentar se a gente quiser melhorar, sabe? Só tem como subir essa montanha um passo de cada vez. Então, cada vez que você evita de dar um passo, é um dia que você deixou de subir a montanha, sabe? Então, vai fazer. Abraça o fato de que não vai ficar perfeito e tá tudo bem, certo? Nós. E sim, foi no absorvente. Essa história é fantástica. Mas sim, era na parte de baixo do absorvente, tinha frases motivacionais e era isso. Muito bom. É que nem a trend agora da galera compartilhando os mimos de Setembro Amarelo do trabalho. Sim. Ai, pelo amor de Deus, lembrando que não dê mimos no Setembro Amarelo. Por favor. Um bombom não vai... Enfim. Exato.